me vejo como não me sentisse como estivesse bem aqui. Elas fossem o meu bem. Aprendi a ter amigos, aprendi a conviver com os outros e ser amigo de todo mundo. Sem tratamento, um caso de saúde pública. A gente veio conhecer crianças e adultos com espectro autista em Erechim. Nós acreditamos que essa criança precisa fazer parte do grupo, sentir que pertence a um grupo, né? Então, como a palavra mesmo diz, inclusão, é fazer com que ela se sinta incluída, mas sempre lembrando que ela tem necessidades que são somente delas, né? E precisamos ter este olhar de carinho, de afeto, mas ao mesmo tempo prepará-los para a autonomia. Isso que é importante, porque a vida continua, a vida segue e nós precisamos prepará-la para a vida. E também a gente brinca, joga junto, faz toda atividade junto às vezes é individual. Então, eu acho que tem que pensar muito bem, né, nas políticas públicas, né, para ter esse tratamento, né, para eles ter, né, essa vida, uma vida normal, e as famílias também, né, que a gente se preocupa muito com a família também. Trabalhar com uma criança autista é algo bem específico e necessita de muito estudo, né? Autismo é comportamental, então todos os exames clínicos e de imagens, né, exames de sangue, nada vão identificar a questão do autismo. Então é a perspectiva de muito estudo, de experiência, né, e buscar métodos específicos para atender essa criança, mas o diagnóstico é feito, na verdade, com a experiência do profissional, né, então é muita dificuldade sim, porque é, né, a base de comportamento, o olhar é sobre comportamento, e aí começa o desafio, né. Uma a cada 59 crianças tem algum tipo de transtorno relacionado ao autismo. Estes são os números mais recentes divulgados pelo Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos. Dentro das salas de aula, o desafio está em cumprir a lei criada ainda em 2015 de Política Nacional da Educação Inclusiva, que garante a quem tem autismo o acesso à educação. Como a Secretaria de Educação trabalha hoje com essa questão de autistas nas escolas? Bom, a criança autista, ela está dentro do grupo de todas as crianças que nós temos, né, e a Constituição mesmo coloca que toda criança tem direito à escola. Neste caso, também toda criança com necessidades especiais, nas suas mais variadas situações, tem o direito. E aqui se encontra também o autista. Hoje, na escola, nós trabalhamos, né, sempre de acordo com a necessidade, o grau de necessidade dessa criança, com professores preparados. E, além de eles estarem inclusos num turno, junto com crianças regulares, eles também recebem atendimento no contraturno, né? Então, é visto isso um trabalho hoje, e eu diria assim, como nós não temos ainda um diagnóstico fechado realmente sobre como se trabalhar, o que fazer, o tratamento mais adequado para nossas crianças com autismo, o que se faz? Se faz formações contínuas com nossos professores, buscando apoio e constante atualização, e sempre buscando atender a especificidade de cada uma, né? Atualmente, Erechim conta com 219 estudantes com deficiências em escolas municipais. Destas, 39 têm um transtorno do espectro autista. O município disponibiliza 2 encontros por semestre de formação em atendimentos especiais para professores da rede pública de ensino. E o que se busca é fazer o quê? Dar o nosso melhor, com melhor qualidade para essas crianças, assim como todos eles. No dia 18 de julho deste ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de número 13.861, que determina a inclusão de perguntas sobre o autismo no censo de pesquisas no Brasil. Você gosta de vir para cá? Sim. O que você mais gosta aqui das atividades? Bom, eu gosto bastante de tocar e também de fazer um pouco de playground, sabe? Brincadeira livre. Gosto de vir aqui, fazer as atividades, e é assim que eu me sinto. E quando você vem para cá, que tem várias atividades, qual delas que você mais gosta? De pedagógico. É. E lá tem um joguinho lá com os esquemas que ensina a gente
A minha obra eu pensei sobre em um lugar espaçoso sobre ela. E tive que pensar em uma coisa apenas. Como ia ser um lugar espaçoso, eu tive que botar um lugar onde tinha uma rua, uns mato e uma caminhonete. Um pouquinho da ajuda da prof para fazer os detalhes. Mas o resto do corpo, de todos o resto, foi eu que fiz. Você se sente feliz vendo assim que você conseguiu fazer uma obra tão linda como essa? Sim, sinto muito. O transtorno do espectro autista tem base genética e faz com que 3 áreas funcionem de modo precário ou não convencional: a comunicação, a socialização e o comportamento. De acordo com a classificação atual, há quadros leves, moderados e severos. Os primeiros indicativos de autismo é atraso na fala, ou uma criança começa a falar com 1 ano e pouquinho e ela tem um retrocesso da fala, não pronuncia mais nada. Movimentos motores, né? A gente chama de flapping, ela balançando as mãozinhas, caminhando na ponta dos pés. Ou uma criança, ela pode ter fala, mas ela tem uma seletividade alimentar muito grande. Também é nomeado muito pelas escolinhas, né, que acabam encaminhando os pacientes, de que é uma criança que não tem relação com o outro, que tem dificuldade nessa relação, que ela vai ficar no canto da sala. Aqui na Aquarela a gente tem casos extremos, né, de crianças que não falam, crianças que não se alimentam adequadamente, que só comem frutas, que têm fixação por casas, que tem fixação por números, né? Tem fixação pelo inglês. Então, a dificuldade é muito na relação com o outro, é de encarar esse mundo. Tem muitas questões sensoriais também, que é o barulho, né? Que é o cheiro. Então, o mundo, ele é muito perverso para a criança autista, né? Aquela criança que é mais sensorial, que o corpo dela fala. O nosso mundo traz muitas diversidades e muitas dificuldades para essa criança enfrentar, mas ela vai aprendendo, né? Com terapia, com treinamento, com muita dedicação e assim, a família fazendo parte desse processo, né? A gente sempre diz aqui na Aquarela que quando a família topa, a gente consegue uma evolução significativa. Agora, quando os pais não são coterapeutas dos seus filhos, a dificuldade é extrema. A Aquarela de Erechim recebe crianças e adultos em diferentes níveis do transtorno. Um trabalho que há 11 anos tem a capacidade de acompanhar o desenvolvimento dos que vêm para cá desde pequenos e criam laços de amizade. Eu estou há 7 anos trabalhando na Aquarela e eu vejo bastante mesmo desenvolvimento, né? Então as crianças desenvolvem mesmo, a gente vê assim, ó, as habilidades deles aparecendo, como vocês viram na oficina de artes, então as telas estão lindas e muita coisa acontecendo, a socialização principalmente, né? Então eles socializam, eles vêm para cá e eles não querem trabalhar juntos, depois eles têm saudade dos amigos quando mudam de turno, que nem o menino falou, né? Então eles socializam muito, né? E nós aqui, a gente se sente assim muito grato, sempre digo, né? É uma gratidão muito grande ver essas crianças evoluindo, né? Porque chegam aqui querendo não conversar, não falando, a maioria até chega sem falar, né? Porque o autismo, uma das causas do autismo é a comunicação social, né? Então eles aprenderam a falar aqui dentro, então a gente se sente até um pouco mãe deles, porque daí chegou aqui com 3 anos, não falando, hoje faz frases, né? E conversa e pede as coisas, então é bem gratificante. No momento, a instituição possui uma fila com cerca de 50 crianças, que esperam ainda a oportunidade de receber atendimento pela Aquarela. Mas, segundo a direção, é preciso um apoio do poder público. Tá aí o autismo, eu acho que tem que ter mais consciência, né, do poder público, deve ter mais diagnósticos, porque tem autista por aí que não sabe que é autista, né, então a gente também está recebendo autistas adultos, né, que acabam vendo uma entrevista nossa, ou lendo, né, algum folder, alguma coisa, e estão se identificando, eu sou autista, venho aqui porque eu não estou conseguindo viver em sociedade, não estou conseguindo estudar, né. Acompanhamos uma tarde com a família do Diogo. Ele tem um autismo considerado leve. Os pais do garoto nos contam que Diogo não falava até os 2 anos e meio de vida. Foi quando então eles decidiram buscar o auxílio de uma fonoaudióloga. Nós percebemos no Diogo ainda bebê
né, com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, que ele não interagia com as outras crianças, né? Ele brincava de forma diferente, ele não gostava quando a gente ligava o lique, o aspirador de pó, então ele ficava bastante agitado, ele chorava bastante, né? Então, assim, a gente percebia que ele tinha alguma coisa, mas até então não sabíamos o que era. Qual a principal dificuldade que vocês pais encontraram depois do tratamento e para acompanhar o Diogo? Alguns obstáculos sempre existiu, né, na época ali, alguns profissionais na área, né? Isso dificultava bastante. Muito, como uma questão financeira, no autismo hoje, eu acredito que teria que ter mais recursos, né, para os autistas, né? Em outros casos também, né? Mas essa era a maior dificuldade na questão profissional, né? Para tratamento do autismo. Quando completou os 3 anos, Diogo foi diagnosticado com autismo, então estudou na PAI durante 2 anos. Eu brinco com meus amigos também aqui em casa, lá da escola. Eu jogo um pouco aqui. Eu brinco com meus cachorros um pouco, algumas vezes. Só que a vida é muito boa pra mim. O meu sonho é para ajudar os meus pais e ajudar para ter riqueza, sabe? Como eles são muito pobres. E eu ajudar todo mundo que não consegue fazer. E jogar. E como eu brinco muito com meus amigos também, com os meus animais. Atualmente, Diogo participa de aulas de karatê e frequenta a aquarela uma vez por semana. Você falou pra mamãe que você queria ser programador de games, era isso? É isso. Só que é muito legal ter o brincar. O menino Diogo, que acabamos de mostrar nesta reportagem, é um dentre as 2 milhões de pessoas no Brasil com transtorno do espectro autista, o conhecido TEA, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eu acredito e eu sempre falo aqui para os pais dos meus pacientes que a gente precisa plantar. Então a gente faz um planejamento assim, o que tu quer para daqui 10 anos? Eu acredito muito nos meus pacientes e eu trabalho muito para que eles tenham evolução. Em que sentido? Ter relação com o outro, ter socialização, que eles possam trabalhar, que nos casos mais leves eles possam ter filhos, eles possam estudar. A gente pensa na independização, né? Infelizmente, os pais dos nossos pacientes, eles não viverão para sempre. Então, é isso que eu trabalho com eles. E o futuro, nós nunca paramos de estudar, né? Nós sempre estamos almejando muito mais. Então, a gente precisa de um espaço maior também, né? Então, a gente já está também com a planta da construção, já está na prefeitura, né? Que a prefeitura cedeu um terreno, né? E nós temos que triplicar o atendimento, né? Só que para nós triplicar o atendimento também precisamos, né, da ajuda do poder público, né? Eu acredito numa associação nova, eu acredito também num espaço para essas crianças que entraram comigo aqui enquanto pacientes 5, 6 anos, agora estão com 12, 13, 14, 17 anos. Eu acredito que num espaço que também possa acolher os que não vão conseguir se inserir, porque os casos mais graves é um pouquinho mais difícil, né? Mas eu quero que eles sejam muito felizes, né? Porque eu acredito que a gente veio nesse mundo para ser feliz, que eles possam viver bem, assim, com nós aqui, na associação, com os pais, com os familiares e com a sociedade em si. Eu acredito nisso.